Olá, você da nossa Escola de Servos. Estamos mais uma vez aqui para aprender da palavra do Senhor juntos. Estamos no módulo Servir, né? Aprendendo sobre liderança, porque quem lidera serve e quem serve precisa liderar alguma coisa nesta vida, amém? Quanto o mínimo possível, muitas pessoas falam assim: eu não gosto de ser líder, mas da tua vida você tem que tomar algumas decisões importantes. Então você é líder da tua vida. Então precisa aprender a liderar a tua vida da maneira com que Deus nos orienta. Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Deus, por esta manhã, que estou gravando a aula maravilhosa. Obrigado por esse período que vamos compartilhar a sua palavra. Fale conosco e que a revelação da sua palavra caia nessa terra boa, que é esses corações maravilhosos do teu povo, dos seus filhos, Pai. E o seu Espírito Santo revele a sua palavra e que tenhamos muito fruto, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então eu quero começar aqui lendo Efésios capítulo 4, dos versículos 12 ao 16. Efésios 4, do 12 ao 16, que diz o seguinte: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento da palavra de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui o versículo 11, que eu vou ler também aqui, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? Então, qual que é o propósito da nossa aula aqui? Eu vou ler a aula que você recebeu aí no teu e-mail, para a gente não se perder, e a gente vai agregando conhecimento com a palavra de Deus e lendo os textos bíblicos. Ser pregador do evangelho é um dos maiores privilégios que qualquer pessoa pode ter neste mundo, pois equivale a ser eleito por Deus para representá-lo na terra. Cada ensino que transmitimos, no grau de responsabilidade que temos, claro, converte-se no alimento espiritual para quem ouve. Se você é uma pessoa que tem um desejo ardente de fazer a obra de Deus, viverá com uma grande compaixão para com aqueles que o Senhor lhe tem confiado, que vêm a ser como seus bebês espirituais. E sua preocupação deve ser que gozem de uma excelente nutrição espiritual. Então, através dessa lição, você poderá encontrar alguns aspectos chaves para converter-se em um comunicador eficaz da palavra de Deus. E para que esses, então, possam ser salvos. Então, entenda que quando você é chamado do Senhor, e a gente fala de ser um grande pregador, não é você ir na igreja, subir no altar e pregar. Não é isso que estamos falando somente. Faz parte isso também, se o Senhor assim quiser. Mas faz parte você aprender a comunicar a palavra do Senhor em todas as instâncias. Até numa simples visita, até numa simples conversa, tem que ter um preparo do que você falar. Suponhamos que você vai almoçar com o teu patrão. E ali você tem a oportunidade de falar da palavra de Deus. Então você tem que ter um preparo mínimo, mas precisa ter um preparo de como vai ser a tua abordagem neste almoço, o que você pode falar, qual o assunto, quais os exemplos que você pode dar. Na medida que você se prepara de acordo com o que nós vamos falar aqui, Deus pode te usar de maneira maior e melhor. Claro que Deus usa você de qualquer forma, mas o fato é que se você se prepara, você se sente mais encorajado a ir, a fazer. E o objetivo é que quando você se prepara, você também se santifica. E você santificado porque se preparou, então Deus pode te usar mais, né? Você chega ali na presença do Senhor com maior ousadia. Amém? Então, número 1 em que consiste a pregação? Ou seja, a pregação da palavra é mais que saber
transmitir uma mensagem? Porque senão qualquer um seria pregador da palavra. Uma pessoa bem eloquente, um político, ele chegaria a falar e falaria aquele discurso maravilhoso. Mas transmitir a palavra de Deus é algo muito mais do que teoria, é muito mais do que eloquência. Transmitir a palavra de Deus é algo que vem do coração e depende do quê? Da revelação do Espírito de Deus para com aqueles que estão ouvindo a palavra dele, né? Por isso que o texto de Efésios diz aqui que Deus, ele separou a sua igreja e ele deu determinados dons, e o versículo 11 fala desses dons aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Mas todos esses dons, eles foram criados e dados ao homem com um único objetivo: promover a unidade do corpo de Cristo e o crescimento, tanto das pessoas como do corpo, né? Lembrando que quem promove o crescimento é exatamente o cabeça, que é Cristo. Tudo depende de Cristo. Então, a pregação, ela transmite o alimento que cada um precisa ter, e na medida da revelação da palavra de Deus. Por isso que muitas vezes você prega alguma coisa que Deus lhe revelou, mas a pessoa ela compreendeu completamente diferente, ela enxergou, ela teve a revelação de Deus diferente. Então, muito mais do que conhecer a palavra de Deus, nós precisamos entender. E para entender a palavra de Deus, que é o que Deus está falando, nós temos que ser espirituais, porque o homem espiritual, ele entende as coisas espirituais, e o homem carnal entende as coisas carnais. Então, a pregação consiste no alimento de Deus para aquela pessoa que você está transmitindo. Você pode pregar para uma, para duas, para três, para 10 pessoas. Hoje a nossa aula consiste em ensinar e dar uma dica de como você preparar uma mensagem para o teu pequeno grupo. Como você preparar uma mensagem para, se você for convidado e o teu pastor assim liberar, para você ir pregar num culto, numa outra igreja ou na nossa igreja mesmo, como você deve preparar esta mensagem. Então vamos lá. Já quero ler 2 Coríntios 11, versículos de 2 a 6, para a gente ver o que está escrito aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Muitos, então, por conhecer a palavra, são enganados por Satanás, por apenas conhecerem e não entenderem. Então, quanto mais conhecemos a palavra, mais orgulhosos tendemos a ficar. Mas quanto mais entendemos a palavra, conhecemos, o conhecimento traz um orgulho, aumenta o nosso ego, porque eu sei mais. Mas quando eu entendo, eu me torno cada vez mais humilde, servo do Senhor, e me esvazio de mim mesmo. E é isso, quando eu me esvazio de mim mesmo, e me encho de Cristo, da humildade, do entendimento da palavra, então eu me esvazio, e esse esvaziamento faz com que eu seja cheio do Espírito Santo. Então o Espírito que está em mim transmitindo a palavra, ele é o mesmo que está em você, que está ouvindo a palavra, e Deus revela aí a você. Amém? Preparação da pregação. Então, assuma o costume de estudar constantemente a Bíblia. Ler livros que aumente o seu conhecimento. Leia não apenas versículos. Primeira dica, não leia apenas um versículo isolado, mas tente entender o contexto, né, da palavra que você vai ministrar. Leia, então, você quer ministrar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tá? Então, Jesus, ele falou aquilo para aquele homem que estava com ele lá. Em que contexto? Onde o homem estava? Qual que era o pano de fundo da história? Entenda o porquê Jesus falou aquilo naquele momento para aquele cidadão. Por que Jesus revelou aquilo para ele naquele momento? Isso tudo você não vai saber quando você abrir a Bíblia lá e ler João 3,16. Não, você precisa estudar antes, tá? Então leia livros, capítulos e versículos. Esboce a mensagem fazendo uma aplicação em sua própria vida.
Ou seja, o que é esboçar? Então eu leio João 3,16 e eu começo a escrever a mensagem, tá? Como se fosse para mim mesmo. Então eu começo a escrever o que eu estaria falando lá na igreja, para o povo. Então eu começo a falar para mim mesmo. Né? Nós precisamos assim, assim, assado. Nunca vocês precisam melhorar. Não, nós precisamos melhorar, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para que nós não perecêssemos e que nós tenhamos a vida eterna. Então eu começo a escrever e o Senhor começa a falar então comigo e eu vou escrevendo. E eu vou escrevendo. E muito disso que eu estou escrevendo hoje aqui, né, eu estou fazendo aqui, porque eu estou, no caso, digitando, já vai ficar para a minha mensagem próxima. E depois eu gravo isso e fica registrado. Tem mensagens aí do ano 2000. Tá? Então, estar preparado é saber da onde vem aquele versículo. Você vai ler o versículo Hebreus 12:5, por exemplo, como ministramos quarta-feira, o porquê o apóstolo Paulo escreveu aquele determinado versículo para aquela determinada igreja. Então dá um certo trabalho, mas é dessa forma. Esboçar a tua pregação antes de chegar lá, ok? Memorize todos os textos possíveis que o ajudarão a manejar com autoridade a mensagem diante do público. Ou seja, a maioria dos versículos que nós vamos falar, é claro que no meu caso é muito difícil memorizar, eu tenho uma certa dificuldade. Por isso eu escrevo na minha mensagem, eu já coloco o versículo lá, escrito lá. Então, se eu vou ler João 3,16, eu não coloco somente João 3,16, a referência. Eu coloco lá dentro da minha mensagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. Então, quando eu estou pregando, eu estou falando, e aí, num determinado momento, eu coloco ele de cor vermelha, quando é o versículo. Então, eu coloco, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, e eu dou dando uma coladinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está registrado lá no livro de João 3,16. Ou seja, eu não decorei o versículo, mas eu me preocupei em estudar e em escrever ele para eu transmitir de uma maneira clara, que seria muito constrangedor eu parar no meio do versículo porque eu não lembro do restante. Então é muito mais lógico eu escrevê-lo, porque e eu mostrar para o povo, eu sou uma pessoa normal como você, eu não decoro tudo, mas eu estudo e eu escrevo. E porque eu escrevo, o Senhor, ele usa esse formato para abençoar as pessoas também. Tá? Então é importante você saber o versículo e saber a referência. E claro, você vai ler antes e vai saber aonde, o que você precisa, o que você precisa, os textos que você precisa usar na tua pregação já estão ali. É claro que no meio da mensagem vai surgir um texto que de repente não está ali, vai surgir, claro, e você senta a reia. Por quê? Porque Deus quer usar aquele outro versículo. Então, é do Espírito Santo a palavra, então conduz. Mas o Espírito Santo ele atua tanto em cima do altar como atua quando eu estou preparando a minha palavra em casa, tá? Memorize todos os textos possíveis que ajudarão a manejar com autoridade. Use o dicionário para aprender com precisão alguns termos e sinônimos, até português. Vá lá no Google e coloca significado da palavra tal. Significado da palavra tal em hebraico. Você vai ter, hoje temos essa ferramenta. Então você vai lá no Google, também coloca. Né? E você, então, por exemplo, quarta-feira eu preguei sobre perdão. Eu fui no dicionário, então, e coloquei significado de perdão. Então veio lá, remissão, esquecimento, pagamento de dívida. Né? Então, são textos que eu copio do Google, coloco no meio da minha ministração. Estou me preparando para pregar. Que a pessoa que está ouvindo ela é muito importante. Não pode chegar lá e eu começar a falar asneira, começar a falar da minha vida, da vida do outro. Deus não mandou a gente pregar a vida do outro, ou a minha vida. Deus nos mandou a gente pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho, eu tenho que conhecer o Evangelho. Tá? Então nós temos que ministrar a palavra de Deus. No meio da palavra, um testemunho ou outro, porque somos testemunhas do poder de Deus, mas testemunhar do que Deus fez na minha vida. Então você vai compondo a sua pregação dessa maneira, tá? E aí você divide, eu divido a minha ministração
nesses quesitos que estão aqui, e o boletim que você recebe do teu pequeno grupo vai mais ou menos nessa direção, tá? Primeiro, tem que ter um título. Toda palavra tem que ter um título, né? Domingo passado ministramos uma palavra que é não fique preso a uma frase. Um título. Título que chame atenção, que tenha a ver com a sua ministração. Então, geralmente, eu coloco um título. Eu posso mudar o título no final da mensagem? Posso, porque às vezes, até chegar no final, na conclusão dela, Deus mudou o assunto ali no meio e o título ficou melhor se fosse outra coisa. Eu mudo, né? Eu estou aqui no meu esboço, tenho liberdade para isso, eu mudo então o título. Depois do título, eu coloco objetivo, né? Qual que é o objetivo dessa palavra? Olha, eu quero transmitir para a igreja a importância de perdoar, porque quem perdoa é curado dos seus, é perdoado por Deus e pode receber uma cura. Por exemplo, quarta-feira, o objetivo da minha palavra era essa. Então, conforme você vai preparando a palavra, você de repente, no meio do caminho, você vai se perdendo, indo para outros caminhos. Aí você volta no objetivo lá e você fala, não, o meu objetivo é falar sobre isso. Aí você pode recompor, tirar alguns versículos e colocar outros, tá? Título, objetivo, introdução. A introdução, geralmente, você introduz, não coloca os versículos já a seguir, mas você coloca o propósito, a importância da pessoa perdoar, o que Jesus falou a respeito de perdão, e aí você introduz um texto bíblico. Aí você fala, então, porque Jesus falou sobre, lá em Mateus 6, sobre perdoar, tal. Aí você cita o Mateus 6 lá, a oração do Pai Nosso, e aí você começa o texto da própria mensagem. Então já foi o título da mensagem, o objetivo e a introdução. Tá? Depois da introdução vem o texto base, um versículo chave que você vai usar, que muito provavelmente será o versículo que você vai concluir, ou vai usar na conclusão também, tá? Usou um versículo lá para você introduzir e vai usar um versículo para concluir também, tá? Para a pessoa gravar bastante aquele versículo, para aquele versículo ser o versículo rema da semana e assim por diante, tá? Depois do texto, ter o texto base, você faz as suas divisões principais. Ponto número 1. Eu perdoo, no nosso exemplo aqui, nós devemos perdoar porque é o mandamento de Deus. Tá? Número 2, devemos perdoar porque eu me amo. Tá? Número 3, e aí você vai colocando as partes da sua ministração dentro aí desses tópicos, porque quando temos tópicos, é mais fácil do povo entender e guardar. Temos o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3. Depois, quando for fazer o resumo da palavra para os pequenos grupos, a gente retira desses tópicos também, muito mais fácil. Depois que você fez a divisão das partes principais, é muito interessante, porque quando você está fazendo, eu estou fazendo aqui em casa, eu consigo visualizar a igreja aplaudindo, a igreja dando glória a Deus, a igreja ficando em pé, feliz, de acordo com o que o Senhor já vai me revelando hoje, a palavra do próximo domingo, ou a palavra do próximo mês. Então eu posso preparar várias palavras numa determinada semana para diversos temas diferentes, que o Senhor ele vai revelando como o povo vai estar lá. É impressionante, é lindo, é maravilhoso isso, tá? E eu geralmente também coloco uma musiquinha de fundo, que a gente tem uma sintonia muito grande com louvor. Então eu quero pregar um determinado tema, eu peço para eles cantarem determinada música. E eu coloco a música aqui para eu estar ouvindo ela. Então eu estou ouvindo a música e preparando a palavra. E aí, quando chega na hora, lá, a mesma música eles acabaram de tocar e eu vou pregar na sequência. Então eu já sou inspirado. E o Espírito de Deus me lembra todas as informações que ele já me falou. Muitas vezes eu estou preparando a mensagem em casa e Deus me revela curas que vão acontecer lá na igreja hoje. Eu até coloco na palavra. E no momento, se o Senhor realmente confirmar no meu coração lá, e eu tiver com aquela ousadia, eu falo no microfone sim. É muito lindo isso, tá? Então aqui nós temos as divisões principais, e aí chegamos à conclusão.
da palavra. Qual que é a conclusão? Você tem que concluir utilizando o objetivo que você tinha. Se o objetivo era fazer com que o povo perdoasse, então a sua conclusão tem que ter um apelo, né? Falando para que, olha, gente, vamos, você que está precisando liberar perdão para alguém, venha para o altar. Por exemplo, nesse nosso exemplo. Então, é uma palavra que tem tudo a ver com o que nós falamos do início, no meio e estamos agora na conclusão. E depois sempre tem que ter uma aplicação, né? Então a pessoa veio até o altar e você fala para ela, então, olha, meu amado, que você possa sair daqui hoje perdoando, voltando para sua casa, liberando perdão para o teu marido, para sua esposa, ajudando a como ele aplicar aquela palavra. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você. Essa é a nossa primeira aula aí, né, de conselhos práticos para pregar a palavra, e nós temos alguns textos que você pode ler, né, na sua casa, mas o texto-chave aqui é: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então devemos estar sempre crescendo, e hoje você vai, em nome de Jesus, aprender e fazer uma ministração maravilhosa. Amém? Conclusão. O líder deve estar preparado para comunicar a mensagem de Cristo de modo efetivo. Sua vida é uma carta aberta e lida por todo mundo. Sua pregação será a única esperança que alguns terão para alcançar a salvação. Sua fé será o exemplo que muitos procurarão seguir. Sua vida de oração será sua fortaleza espiritual. Amém? Então que você possa aí, ter uma palavra rema de Deus para a sua vida, uma palavra que te direcione, né? Que você possa compartilhar com outros o que Deus tem lhe ministrado, e fale sempre palavras de fé e de esperança, que é disso que o povo precisa, é disso que nós precisamos em todo o tempo. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus, obrigado por mais esta aula, Senhor, em que estamos treinando o teu povo para comunicar a palavra de Deus de maneira efetiva, Pai, de maneira eficaz, e que muitos possam ser salvos, Pai, a partir, Senhor, destes que aprenderam a como preparar uma pregação e vão ministrar a sua palavra. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até a próxima aula.